esse vídeo de hoje você vai saber exatamente o que é socialismo e o que é comunismo e como que vai cair no seu vestibular, ou melhor, como pode cair no seu vestibular. E olha só, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, canal que é muito formativo, que vai te trazer várias diferenciações e também conteúdos pertinentes para o seu vestibular. E fala aí, vestibulando e vestibulanda, tudo bem com você? Primeiro lugar, vamos então para a nossa introdução. Bom, dentro desse debate político-ideológico, é importante, vestibulando e vestibulanda, você entender que nós temos um contexto de Revolução Francesa, tá bom? Onde você vai ter os girondinos do lado direito e os jacobinos do lado esquerdo. O que vai acontecer? É daí que você vai ter os girondinos, que eles são representados pela burguesia, os jacobinos pela parte da população. E aí, vestibulando e vestibulanda, é daí que surge esse debate de direita e de esquerda. Mas é importante de você saber que dentro da direita e dentro da esquerda nós temos várias ramificações também. Inclusive, olha só, por exemplo, quem é de esquerda, você vai ter socialismo, você vai ter comunismo, você vai ter anarquismo, dentre várias outras ramificações. Por outro lado, da direita, você vai ter desde o liberalismo antigo, né? Hoje já não tem mais esse liberalismo. Nós vamos ter o neoliberalismo e também a social-democracia. Então vamos lá que eu vou explicar devagarzinho para você, principalmente quando nós estamos falando do socialismo e do comunismo, que é o tema e o assunto do vídeo de hoje. É possível existir o impossível? Talvez tenha bugado o seu cérebro, né? Então calma. Olha só, é muito importante de você saber o seguinte, vestibulando e vestibulanda. Muitas pessoas falam errado falando que a Rússia, que Cuba, que Venezuela é comunista. Não, são socialistas no máximo, tá bom? Mas isso daí é para uma outra conversa. Por quê? Porque não existe um Estado que seja comunista. Por quê? Porque o comunismo, ele prega justamente a ausência do Estado e a autogestão, tá bom? Ou seja, as pessoas que compõem o sistema vão geri-lo por inteiro, tá bom? Ou seja, você não estará tendo o Estado mediando, por exemplo, conflitos. Por quê? Porque não acredita na presença do Estado. Não vai acreditar que, por exemplo, o Estado ele vai ser inincorrupto. Inincorrupto, será que existe isso? Bom, de qualquer jeito, não vai acreditar que o Estado ele é totalmente intocável. Mas sim, como nós seres humanos, nós somos seres que nós estamos sujeitos à corrupção ou sujeira, o que acontece? Pode ser que alguma pessoa mais egoísta, ela vai querer usurpar esse dinheiro, tá bom? Por isso que o comunismo, ele não vai adequar-se à presença do Estado. Já o socialismo, sim. O socialismo, ele defende que você precisa do Estado para depois, quem sabe, você chegar no comunismo. Ou seja, muitas pessoas também vão falar que o comunismo ele é utópico e tudo mais, não dá para alcançar. Só que esse socialismo que ele é estatal, ou seja, vai ter a presença forte do Estado, ele é muito defendido que depois você vai elevar aí para a ausência do Estado, onde você vai ter a autogestão. Por outro lado, o lado anarquista, ele vai falar, não, peraí, o socialismo ele acredita na presença do Estado, mas nós achamos que o Estado ele vai ser corrupto e ele vai desviar totalmente o foco. E aí você vai ter o socialismo que vai ser o pulo direto do capitalismo para o comunismo, tá bom? Só que aí é importante eu também falar sobre as diferenças da direita, que é o neoliberalismo, que é a liberação total do Estado, ele vai intervir principalmente onde você vai ter crise. Por outro lado, você vai ter a social-democracia que vai falar, não, peraí, nós precisamos do Estado um pouquinho também. Então nós precisamos do Estado, mas também nós precisamos da esfera privada. Então vai tentar fazer aquele meio de campo entre privatização, mas também os meios estatais. E aí você vai me perguntar, mas e atualidades? Nós vamos ter, por exemplo, Rússia, China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Será que esses países eles são comunistas ou será que eles não são comunistas? Vestibulando, vestibulanda, cuidado, tá bom? Por exemplo, a China, muitas pessoas falam que ela é um socialismo de mercado ou então um capitalismo. Por que eu tô falando isso? Porque você vai ter empresas privadas, você vai ter a entrada de multinacionais. A Rússia, por exemplo, você vai ter empresas privadas também. E aí eclodiu essa história da Rússia dos oligarcas, por exemplo. Você vai ter na China, eu já falei. Agora, na Coreia do Norte, você querendo ou não ter empresa, mas principalmente você vai ter um controle muito forte do Estado. Venezuela, Cuba, que tá entrando aí algumas empresas. Então, vestibulando, vestibulanda. Aí algumas pessoas vão falar o seguinte, não, mas não tem como você viver num mundo capitalista você não sendo. Mesmo você sendo contra o sistema. Você precisa jogar o jogo dele. E aí, nas críticas, nós precisamos pensar que hoje nós vivemos num mundo muito polarizado. Ou seja, ou é um
ou é outro? E não, nós temos vários outros caminhos, só que as pessoas elas ficam sempre jogando para os extremos e é isso que nós temos que tomar cuidado, tá bom, vestibulando, vestibulanda? Aí vai rolar guerra civil, você vai ter muita intolerância, você vai ter discussões e tudo mais, belezinha? Então só nessa revisão, não se esqueça que hoje nós vimos essa diferença entre esquerda e direita, e esquerda que aí ela vai retomar os jacobinos e direita dos girondinos. Lembrando, o socialismo ele vai ter a presença do Estado e você não vai ter instituições privadas, já o comunismo você não tem o Estado e você vai ter a autogestão. Belezinha? Grande abraço, bons estudos e se cuide. Até a próxima vestibulando. Tchau.